Desde caçadores lendários até governantes de outro mundo, Solo Leveling é uma obra onde o nível de poder atinge patamares absurdos, e hoje, você vai conhecer os 10 personagens mais fortes de toda a obra, com base no que foi mostrado no anime e no mangá. Então, por conta disso, esse vídeo terá spoilers sobre o final da obra, e se caso você não queira tomar esses spoilers, irei deixar no card outros vídeos sobre Solo Leveling, então sem mais enrolação, bora pra lista. E abrindo a lista em 10º lugar, fica a sombra mais forte do exército do Sung Jin-woo, o Grande Marechal Belion. O Belion foi a primeira sombra criada a partir dos poderes do antigo monarca das sombras. Antes dele se tornar guerreiro, o Belion era fruto de uma árvore que apenas os seus galhos eram capazes de cobrir o céu inteiro. Ele teve seu poder demonstrado pela primeira vez, quando Beru desafiou para um combate. Nessa batalha, o Belion derrotou o Beru com facilidade, usando a sua espada que além de ser muito poderosa, também é capaz de mudar de tamanho. Assim como todas as sombras, enquanto Sung possuir mana, o Belion é capaz de se regenerar por completo. Ele possui uma imensa força física, além de alta velocidade e também a capacidade de voar, e em um certo ponto da obra, ele junto de outros 2 personagens, foram capazes de derrotar até mesmo um dos monarcas. E em 9º lugar, fica a monarca das pragas, Kiresha. Ela é a rainha dos insetos, e assim como Sung, ela também tem a habilidade de necromancia, podendo criar um exército de insetos bem poderosos. Ela possui todos os atributos do mais alto nível, além de possuir uma incrível regeneração, onde mesmo tendo sido dilacerada pelo Sung, ela conseguiu regenerar completamente o seu corpo. Ela também foi capaz de conter o Beru facilmente, onde a segunda sombra mais forte nem conseguiu ferir a monarca. Ela foi uma das responsáveis por derrotar o caçador de rank nacional Christopher Reed, e também enfrentou o Sung Jin-woo junto dos outros monarcas, e por isso ela fica nessa posição. Em 8º lugar, fica Tarnak, o monarca do Corpo de Ferro. Tarnak também foi um dos responsáveis pela morte do caçador de rank nacional dos Estados Unidos, e mostrou ser bem inteligente também. Como habilidades ele é capaz de reforçar o seu corpo com sua magia, onde socos mal ferem ele. Ele também tem a habilidade de criar portais a qualquer momento para ir de uma dimensão a outra. Além disso, ele também mostrou ser capaz de usar telepatia para se comunicar com os outros monarcas. E como recurso final, ele é capaz de usar a sua manifestação de corpo espiritual, onde ele toma a forma de um golem gigante com armadura. Infelizmente não vimos muito do seu poder nessa forma, mas para conseguir derrotar Tarnak, foi preciso que o Belion, o Beru, e o caçador Thomas André juntassem forças para vencerem a batalha contra ele, e isso demonstra o quão grande é o seu poder. Em 7º lugar, fica Rakan, o monarca das presas. Ele teve sua força demonstrada na luta contra o caçador mais forte dos Estados Unidos Thomas André, onde mesmo o caçador de rank nacional estando no seu máximo de poder, ainda assim não foi capaz de derrotá-lo. Quando Rakan assumiu a sua manifestação de corpo espiritual, ele assumiu a forma de um lobo branco gigante, onde mesmo um receptáculo de um governante não foi capaz de ferir Rakan. E junto do monarca da geada e da monarca dos insetos, o Rakan lutou contra o Sung Jin-woo, onde o Rakan conseguiu matar temporariamente o monarca das sombras. E além de uma força e velocidade absurda, o monarca das presas é capaz de usar telecinese, além também de se regenerar de ataques quase que instantaneamente. E na 6ª posição, fica Sillad, o monarca da geada. Ele teve seu poder demonstrado na sua luta contra o presidente da Associação de Caçadores da Coreia, o Go Gun-e. O presidente também é um receptáculo de um governante, mas nem mesmo ele foi capaz de derrotar o monarca, onde o Sillad demonstrou até certa facilidade para finalizar o combate. O monarca do gelo podia criar enormes ondas de gelo, moldar gelo em armas, criar monstros e até invocar enormes tempestades de gelo, além de conseguir fazer humanos comuns dormirem apenas com o seu estalar de dedos. O monarca da geada foi capaz de se equiparar ao Sung em velocidade, onde até mesmo o protagonista ficou surpreendido, e por um instante pensou ser superado. Nem mesmo o Beru e o Ygritte juntos foram capazes de demonstrar ameaça contra o monarca da geada. E como habilidade final, ele também possui a manifestação de corpo espiritual, onde ele aumenta os seus poderes ainda mais, porém,
Ele só usou essa habilidade após o Sung ter liberado todo o poder, e foi facilmente derrotado pelo Monarca das Sombras após isso. Mas com certeza ele é um dos seres mais fortes da obra. Em quinto lugar, fica o Sung Yu-Huan. Ele é o pai do protagonista Sung Jin-woo, onde após ficar preso dentro de uma rede, ele foi dado como desaparecido. Mas antes de morrer dentro do portal, ele foi encontrado pelos governantes, e logo após isso ele recebeu os poderes divinos, com a condição de que usaria esses poderes para matar o Monarca das Sombras que logo nasceria. Ele teve suas reais capacidades mostradas na batalha contra o Monarca da Geada e o Monarca das Presas, onde ele sozinho foi capaz de lutar contra os dois monarcas, e em alguns momentos, ele chegou até a surpreender ambos os monarcas com sua velocidade e habilidade em combate. O Sung Yu-Huan é capaz de usar habilidades como furtividade, e até mesmo controlar objetos com telecinese, e entre os caçadores, ele é o segundo mais forte, ficando atrás apenas do nosso protagonista. E ele só não é ainda mais poderoso, pelo fato do seu corpo humano não estar adaptado com o poder dos governantes, e por conta disso, após ele se esforçar demais na luta contra os monarcas, ele acabou morrendo nos braços do seu filho Sung Jin-woo, o que nos gerou uma cena incrível entre pai e filho. E em quarto lugar, fica Antares, o monarca da destruição. Ele é conhecido e respeitado por todos os monarcas, e o seu poder é tão grande, que foi preciso procurar por anos um receptáculo que aguentasse o seu grande poder. Antares é conhecido por destruir tudo e todos por onde passa. Ele possui com ele um exército de 10 milhões de dragões, onde apenas um desses dragões já seria o suficiente para destruir uma cidade inteira. Na sua luta contra o Sung Jin-woo, apenas o contato de seus golpes já eram capazes de distorcer o espaço entre os mundos. Antares possui diversas habilidades, como por exemplo o Temor do Dragão, onde ele libera um grito infundido de mana, que faz todos aqueles mais fracos que ele entrarem em um estado completo de desespero, e além disso, ele também consegue tomar a forma de um dragão gigante, onde é capaz de liberar chamas de sua boca, onde essas chamas foram capazes de matar caçadores de rank S como se não fossem nada. E se caso alguma sombra fosse morta pelo Antares, o Sung não conseguiria mais reviver essa sombra. E na sua manifestação de corpo espiritual, ele era capaz de se tornar um enorme dragão vermelho, e também podia tomar uma forma híbrida de humano-dragão, onde nessa forma, ele possui a resistência de sua forma de dragão, e ele também é capaz de utilizar a sua espada e o seu poder ao máximo. E podemos dizer que no quesito poder bruto, o Antares talvez seja até mais forte que os próximos dois personagens da lista, mas outras características fazem ele ficar abaixo deles. Em terceiro lugar, fica Ashborn, o primeiro monarca das sombras. Antes de tudo, ele era um dos governantes, e conhecido como o mais forte entre eles, mas após uma rebelião, Ashborn lutou sozinho contra os outros governantes, e acabou sendo derrotado, e ali naquele momento ele acreditou que seria o seu fim. No entanto, antes que pudesse morrer, ele descobriu que o Ser Absoluto havia escondido um poder monstruoso dentro de seu corpo, e prontamente o ativou, transformando-o no Monarca das Sombras. Ashborn ficou com um poder tão incrível, que tanto os governantes quanto os monarcas ficaram com medo de seu poder. E para vingar o seu criador, ele se juntou aos monarcas para lutar contra os governantes. Porém, após o Antares temer o seu poder, ele ordenou que Rakan e Baran matassem ele, mas facilmente os monarcas foram derrotados. Porém, Ashborn teve o seu exército quase que totalmente perdido, e por conta disso ele se escondeu para reunir um grande exército novamente. E após isso, ele se escondeu nas sombras e pediu para que um ser criasse um sistema, onde esse sistema pudesse aprimorar um corpo humano, ao ponto de que fosse capaz de suportar todo o seu monstruoso poder, e após longos anos, esse humano apareceu, e foi escolhido para portar todo o poder do Monarca das Sombras. Esse humano é o próximo personagem da lista. E esse humano que recebeu esses poderes, foi o caçador mais fraco da Coreia, Sung Jin-woo. Durante a sua luta contra os Monarcas da Geada e o Monarca das Presas, o Sung foi morto pelas garras do Rakan. Mas no momento de sua morte, o Ashborn lhe deu a escolha de se tornar o verdadeiro Monarca das Sombras, e desbloquear o Coração Negro, onde junto do coração, o Sung ganharia acesso a todos os poderes de monarca, e também perderia todas as suas restrições.
O Sung aceitou esse poder, e naquele momento atingiu um poder que até mesmo Rakan ficou com medo, e correu para outra dimensão, mas rapidamente foi achado pelo Sung, e foi dito pelo próprio Sung, que só precisou de 3 ataques para ele matar o monarca das presas. Com seu poder total, o Sung possui tantas habilidades, que eu passaria horas aqui apenas explicando elas. E junto do seu imenso poder, o Sung possui algo que os monarcas não têm. E isso é a estratégia em combate, onde esse foi o fator-chave para o Sung vencer o Antares, pois diferentes dos monarcas que apenas atacam de forma aleatória, o Sung atua com cautela e com cuidado, tornando seus movimentos quase que imprevisíveis. E junto de seus poderes, um exército de mais de 10 milhões de sombras poderosas, e uma alta estratégia em combate, o Sung fica em um patamar muito elevado. E acreditem se quiser, o Sung está ainda mais forte em Solo Leveling Ragnarok, onde ele está enfrentando seres cósmicos capazes de destruir planetas com facilidade. E em primeiro lugar, fica o Ser Absoluto. No início dos tempos, quando a luz e a escuridão eram tudo o que existia, o Ser Absoluto dividiu a luz para criar os governantes e dividiu a escuridão para criar os monarcas. Após eras de guerra sem fim, sem vitória à vista, os governantes pediram ao Ser Absoluto que lhes dessem forças para extinguir os monarcas de uma vez por todas, e finalmente pôr fim ao derramamento de sangue. No entanto, o Ser Absoluto não respondeu, e foi naquele momento que os governantes perceberam que a guerra contra os monarcas era mera diversão para eles, e que o Ser Absoluto não queria que a guerra acabasse. Pois ele criou seres extremamente poderosos apenas para que tirassem o seu tédio. O Ser Absoluto era um dos seres mais fortes de toda a existência, rivalizado apenas pelos outros deuses. Ele era capaz de criar vida, tanto inorgânica quanto orgânica, a partir do nada. Ele também era capaz de criar objetos com poderes sobrenaturais, como o Cálice da Reencarnação, que tinha o poder de voltar no tempo. Mas mesmo com tanto poder, ele acabou sendo morto pelas suas próprias criações. Porém, não sabemos se ele foi morto por não querer batalhar, ou por conta dele não ter habilidade de combate. Mas sem dúvidas, ele é o ser com a maior escala de poder e criação demonstrada na obra. Mas lembrando que isso é apenas a minha opinião, e você pode deixar aí nos comentários se concorda com a minha lista, e se mudaria algo nela. Então comenta aí, quem são os personagens mais fortes para você em Solo Leveling, e se curtiu o vídeo, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, para eu continuar trazendo mais conteúdos sobre Solo Leveling e outros animes incríveis. Até a próxima!